Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu juntei alguns questionamentos que eu recebi ao longo de alguns meses e tal, nos meus comentários aqui nos vídeos, no direct do Instagram. Por favor, não me mandem por WhatsApp, o meu WhatsApp é só para orçamentos, eu não respondo essas perguntas, não consigo responder ninguém diretamente, por isso que eu faço aqui os vídeos. Então é isso, manda lá no direct, manda, especialmente deixa aqui nos comentários do vídeo, que é muito mais fácil para mim e fica já tudo centralizado aqui no YouTube, tá? Mas então hoje vamos falar sobre esse assunto aí que é administração e empreendedorismo. Eu reuni algumas perguntas sobre esse tema e agrupei aqui nesse vídeo, tá? Vamos falar sobre isso já já. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, a primeira pergunta quem me fez foi o... qual é o nome aqui? Lalima Vita Harley, tá? Pergunta assim: eu perco o maior tempo fazendo a arte pra pessoa, ela olha e fala, pô, da hora, vamos marcar qualquer dia desses. E fica por isso mesmo. Eu gostaria de saber se você cobra um sinal para começar a fazer a arte pro seu cliente. Sim, sem dúvida. Todo mundo eu acho que já passou por essa experiência, né? Principalmente como quando você está começando, você ainda não tem essa experiência de como gerenciar esse tipo de coisa, carreira, agendamento, essa parte administrativa, assim, né? E especialmente quando você ainda não tem muita segurança no seu trabalho, e aí você aceita um pouco mais situações que podem ser prejudiciais para você. Então eu realmente aconselho a se condicionar, a ser pragmático nesse aspecto, não abrir exceções, porque você tem que se proteger e você tem que valorizar o seu trabalho. Eu vejo alguns tatuadores que fazem o desenho sem compromisso para ver se o cara gosta, e aí você fica numa relação de tentar agradar, e aí o cara não tem nenhum compromisso em querer fazer aquela sua arte, tipo, faz aí pra mim, e se eu gostar, eu tatuo. Mas não é assim, não é tipo, você não tem que pagar pra ver, né, no sentido de arriscar, gastar o seu tempo e energia sem uma certeza de que aquele cliente quer fazer o seu trabalho. Se ele está te procurando, tem que ser porque ele já gosta do seu trabalho e, né, tá certo de que ele quer fazer uma tatuagem com você, para não desperdiçar o seu tempo. Como que você passa isso pro cliente de uma forma, né, educada? Então, você explica, pelo menos como eu faço, tá? E eu acho que é uma maneira bem comum e que pode ser uma boa dica. Você explicar que, olha, eu tenho um método de trabalho que consiste em eu só começo a criar mediante o pagamento de um sinal, que é um sinal de compromisso que garante que, né, você vai ter vamos supor, uma data para tatuar agendada. O que eu faço? Eu vinculo isso vamos marcar uma data, né, você faz a reserva do horário e aí me paga um sinal para confirmar essa reserva, né, para essa reserva ficar oficializada. E aí o sinal vai depender que você acha justo. Tem gente que cobra metade do valor do trabalho, tem gente que cobra 50, 100, 150 reais. Você pode ser tabelado, pode ser de acordo com uma porcentagem do orçamento total. Você estabelece isso. O sinal, o ideal é que não seja um pagamento inteiro, senão você fica em antecipado com o dinheiro do cliente. Isso gera uma insegurança para ele, né, de ter que pagar tudo antes, né? Aí inverte a situação, porque ele está pagando para ver. Então, assim, nem lá nem cá, né? O sinal é um valor simbólico que simboliza um compromisso, uma predisposição, uma boa vontade do cliente em realmente querer fazer aquele trabalho com você, e aí é o suficiente para você entender aquilo, né, que é uma responsabilidade de começar a criar efetivamente, tá? Então é assim que eu faço. Pô, orçou, legal, ficaria em tanto, vamos marcar? Vamos marcar. Beleza, qual data e tal, data tal? Tá ótimo. Então, para confirmar a reserva dessa data e para eu poder começar a criar o seu projeto com antecedência e te apresentar até lá, eu peço que você faça o pagamento de um sinal, de tanto, tá? E aí deposita, me manda o comprovante e aí sim eu começo a criar. E eu, lógico, né, garanto que não, você já viu o meu trabalho, você sabe que é assim que eu apresento, que é assim que eu trabalho. Se você não gostar de algum detalhe ou não gostar da arte como um todo, eu vou refazer ou alterar até que fique no seu gosto. Isso aí tá garantido. Não tem aquela surpresa de tipo, a arte é essa e o cliente, puta, não gostei, agora você vai falando, paciência? Não, né? Você tem que
tentar. Agora, você vai aperfeiçoando com o tempo o briefing, né? De trocar essa ideia antes com o cliente para saber, né, direitinho o gosto dele, para ver referências e tal, para que você também, quando criar, você seja assertivo. Aí você já vai fazer dentro do que você já entendeu que ele quer. Não vai ter tanto mistério assim. Se precisar ajustar, geralmente é uma besteirinha ou outra, né? Quando você já tem essa dinâmica de entender bem o que o cara quer, de não deixar uma ponta solta, de não deixar espaço para você adivinhar na hora de criar, porque aí é chute, aí, né, realmente a chance dele não gostar é maior. Beleza? Mas é isso, sim, eu cobro o sinal e eu acho que todo mundo deveria fazer. Tem limite para fazer promoção, porque eu percebi que de tantas promoções seguidas, os clientes somem quando se volta a cobrar o valor normal. Eu acho que isso acaba banalizando o trabalho. Quem perguntou foi a Fernanda Oliver. Sim, isso é uma experiência bem interessante de observar, eu já passei por isso. E é legal, assim, essa é uma percepção correta que você teve. Eu passei um tempo trabalhando em um estúdio que ele não tinha ainda muita clientela, enfim, era um estúdio novo. E aí a solução que, né, o dono do estúdio deu para poder criar algum movimento e tudo mais era fazer flash days, né, eventos, né, para ganhar em quantidade, com flash mais baratos e tal. E promoções, esse tipo de coisa. Só que realmente acabou tendo tanta frequência numa tentativa de gerar movimento que fica um pouco banalizado. E aí tem duas situações aqui. A primeira é de acostumar o seu público de que o seu valor proporcional não é exceção e sim regra. Então na prática as pessoas começam a perceber que, pô, você faz promoção toda hora, então na verdade o seu valor é o valor da promoção, né? E aí realmente é mais difícil de você emplacar, né, educar que o seu valor ele é mais do que aquilo. A promoção ela tem o caráter de ser esporádica, de ser uma exceção, de ser um caso raro, justamente para isso, para gerar uma vontade de desejo de pegar aquela oferta antes que ela acabe, né? Do tipo, puta, se eu não aproveitar agora eu vou me arrepender porque é a minha chance de fazer mais barato. Mas se você começa a perceber, se o seu cliente começa a perceber, pô, mas daqui a uma semana tem outra promoção, então a hora que eu quiser eu posso pegar uma promoção, então aí o propósito da promoção, que é gerar uma procura rápida e imediata, né, de ser vantajoso, ele perde todo esse propósito psicológico envolvido aí da publicidade, da coisa. E por outro lado, falando, né, tem esse lance da desvalorização, de você não conseguir, né, emplacar muito o seu preço real. Então sim, é bom regular, é bom controlar e fazer isso de uma maneira saudável, tá? E é isso, passei por isso também. Eu sinto essa resposta do público quando você começa a exagerar. Você passa uma certa impressão de desespero também. Então, eu sei que às vezes a situação é difícil para todo mundo, mas não necessariamente você vai alcançar, né, bons resultados fazendo isso, tá? Às vezes o tiro sai pela culatra, beleza? Sobre abrir o próprio estúdio. Se puder fazer um vídeo falando sobre a responsabilidade envolvida, ajudaria muito ajudaria muito a quem sente esse frio na barriga. Antes eu tatuava em um estúdio na minha residência em uma cidade de 5 mil habitantes. Agora estou abrindo um estúdio em uma cidade de 157 mil habitantes. Quem falou isso foi o Dalmaci Júnior. Cara, é foda, né? Assim, eu vou te falar, eu infelizmente não tive a oportunidade de ter a experiência de abrir um estúdio do zero. Mas eu acompanhei um processo de abertura de estúdio de perto, desse meu amigo, né? Que eu tatuei, eu entrei no estúdio dele quando ele estava abrindo. Antes de abrir, ele já tinha me convidado, eu já tinha aceitado, estava no período de transição aí. Que eu tava deixando de ser aprendiz e fui pra rua rodar mesmo pra outros lugares e tal, saí lá da loja da Skin Carved, né, que hoje é minha, mas na época eu era aprendiz lá. E eu passei por isso. Passei por isso não, eu presenciei, né, essa abertura e os perrengues que tem, a burocracia, mas não tão de perto assim pra aprender isso. E aí a minha loja, que aliás eu tô vendendo agora e tal, tá, não sei se no momento você viu esse vídeo eu já vou ter vendido, mas a Skin Carved eu adquiri, né, do dono anterior, que era o Nelsinho, toda montada, toda pronta, já regularizado, né, a gente só fez uma compra e venda, então eu comprei a marca, a loja, toda a parte física, né, e a marca e o CNPJ, então mudou o contrato para botar o meu nome no contrato do CNPJ e tirar o dele. Então eu só... Essa parte burocrática que eu fiz foi muito mais simplificada, com a ajuda de um contador. A minha dica é, assim, tenha a ajuda de um contador, tá? Porque tem toda uma parte jurídica e financeira e de legalização envolvida que eles vão ter muito mais experiência, vão saber, né, pesquisar e também fazer esse corre para você. Eu sei que tem um pouco mais de gasto de dinheiro envolvido, mas vale a pena.
se a gente não, né, não é especialista em burocracia e tal, lógico, você tem que procurar bons contadores e tudo mais, mas isso me ajudou muito nesse momento de transição. E eu não tive que abrir, né, a loja do zero, então eu não tenho tanto essa experiência de ter que correr atrás de legalizar, mas, né, é um Visa e tudo mais, é um saco. Eu confesso que eu odeio burocracia, então vale a pena você ter a ajuda sim de um contador, de preferência que já tenha tido outros estúdios de tatuagem como cliente, mas não é necessário, porque, né, um bom contador vai pesquisar sobre esse segmento de mercado, sobre a burocracia envolvida, as necessidades de legalização, de as partes fiscais e tudo mais, e vai saber te informar, beleza? Então, vamos lá, próximo. Poderia indicar algum conteúdo sobre empreendedorismo que te ajudou e como tu conseguiu se adaptar para esse mercado? Estou pesquisando, mas estou com dificuldade de achar material gratuito como e-book. Quem perguntou isso foi o César Augusto. Pois é, cara, eu não sei sobre e-book, tá? Mas eu estudo muito amadoramente empreendedorismo, eu sou fascinado por esse universo, eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ir mergulhar fundo e tal, mas sim, eu sempre estou atento, ainda mais porque eu já tive empresa antes, tive agora o estúdio, né? Então, sim, eu estou sempre prestando atenção nisso. Minha maior fonte de estudo hoje em dia, embora não seja muito aprofundado, eu acho interessante porque você está sempre trabalhando o mindset, as manhas e entendendo um pouco como esse universo funciona. São podcasts que falam sobre o assunto, tá? Em especial um que eu ouço muito, para quem conhece aí o podcast do Jovem Nerd, né, o Nerdcast, eles têm uma série paralela a esses que são de cultura pop e tudo mais, que é uma série só sobre empreendedorismo, que é em parceria com o anunciante lá deles, que é uma empresa, né, de consultoria de empreendedorismo, de investimentos e tudo mais. E na verdade tem dois, né? Tem um só sobre investimentos e tem um outro que é especialmente sobre empreendedorismo, que é uma empresa que dá cursos online sobre vários segmentos, né? Que é o meusucesso.com. E aí eles falam muito sobre isso, né? Para você se especializar independente da área que você vai fazer e tudo mais. Enfim, eles falam vários cases. Eu ouço muito para aprender com isso. E agora essa parte que você falou aqui de se adaptar ao mercado, né? Até eu imagino que você esteja falando um pouco também sobre divulgação e tudo mais. Isso sim, eu tenho uma vivência de estudo da faculdade de design, de pensar um pouco o mercado, de pensar um pouco a parte de publicidade, de marketing, de percepção do público, né, e tudo mais. Isso me ajudou muito, isso veio da faculdade de design, tá? Que tinha esse lado de marketing um pouquinho envolvido, esse lado mercadológico um pouquinho envolvido, e também estratégias de divulgação, redes sociais e tudo mais. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito entusiasta, estudo muito, né? Mas eu tive essa base aí que o design me ajudou um pouquinho. Aí tem essa minhas pesquisas aí de escutar muito podcast sobre o assunto. Eu sei que tem outros podcasts especializados sobre isso, você pode procurar, que é um mercado grande, e tenho certeza que vai ter material gratuito, que é áudios para você ouvir, e também tem materiais pagos. Esse curso que eu falei, essa plataforma de curso que eu falei, que é o meusucesso.com, eu nunca realmente parei para consumir, porque ainda estou meio sem tempo, mas eu pretendo, porque eles têm cursos online de uma porrada de segmentos. Eu sei que são cursos muito bons, de qualidade, é sobre empreendedorismo, sobre um monte de coisa. Eu tô fazendo uma propaganda de graça aqui, mas é porque é um material que eu consumo, que eu ouço e que eu acho que tem valor, sim. E é isso, eles têm essa plataforma, você paga um valor mensal, se não me engano, que não é muito caro, e aí você tem acesso a todo esse material para você assistir quantas vezes quiser, e tem curso de empreendedorismo lá, então também eu acredito que seja um investimento que vale a pena. Eu pretendo, assim que eu tiver um tempinho mais livre, né, fazer uma assinatura lá e consumir um pouco dos materiais, que são cursos em diversas áreas que podem me interessar e podem te interessar também. Tranquilo? Vamos lá. Gostaria de saber sobre a administração e agendamento de um estúdio de tatuagem. Quem perguntou isso foi o Thiago Becker. Isso para fechar esses assuntos aqui, né, tem a ver com a outra pergunta que eu respondi sobre abrir um estúdio, mas aqui especificamente sobre a administração, né, do estúdio. A parte de agendamento eu já falei ali sobre aquela pergunta do sinal, e é mais ou menos isso, é o mesmo esquema que seguia para mim, eu tinha como política da loja, né. Aí tem uma coisa a mais aqui para falar, que é a parte administrativa. Então você vai agendar com o cliente, você
só como tatuador, você tem um controle, né, do que você está fazendo. Mas o estúdio tem que ter uma visão mais controlada, mais geral, né, porque tem que saber de todos os tatuadores envolvidos, se tem cliente devendo sinal, se o cliente pagou, né. Então tem um sistema para isso, não necessariamente um sistema online, mas sei lá, planilhas, documentos que te ajudem a controlar, né, isso. Então o que a gente fazia lá, né? Todo agendamento era feito numa agenda integrada, todos os tatuadores tinham acesso a essa agenda do Gmail e cada um tinha uma agenda separada, né? Uma corzinha, um nomezinho para poder botar lá os seus próprios agendamentos. E aí, ali a gente já tinha um controle da visão geral da agenda, se ia ter sobreposição de horários, se estava tudo distribuidinho, se tinha horário vago, né, no dia do tatuador para marcar por ele, enquanto o estúdio, ou se o tatuador ia lá e já marcava no horário dele. E aí lá a gente botava, né, o nome do cliente, qual é o trabalho, qual é o local do corpo, o valor orçado e o sinal cobrado. E aí tinha que dizer se o sinal estava pago ou ainda ia ser pago pelo cliente, para que a gente, né, possa sempre ter o controle de quais clientes já pagaram o sinal, e aí eles têm que mandar o comprovante para dizer que pagou o sinal, e você vai lá na agenda e dá baixa e diz, ó, sinal pago. Aí no dia da tatuagem ele vai pagar o restante, você tem como saber pelo comprovante, pelo seu controle, né, se aquele cliente ele já pagou, ele realmente pagou o sinal, e aí você tem que descontar esse sinal do pagamento total dele, e aí você tem, né, esse controle do todo. Isso especificamente sobre agendamento, tá? E a parte administrativa como um todo, cara, é foda, né? É como qualquer um outro trabalho de business, de negócio, conduzir uma loja, você tem que lidar com o contador, você tem que ter, eu pelo menos, que não tenho conhecimento tão específico, eu tinha um contador que me auxiliava na parte fiscal, e aí a gente, né, tem que tá atento para pagar todas as contas, mandar impostos e tudo mais, mandar tudo para eles no fim do mês descrito na boletos, comprovantes, notas fiscais, tudo mais. Aí você vai pegar essas manhas assim com o tempo, você tem que, sei lá, quando né, alguma parada em cartão ou em débito ou crédito, você tem que emitir a nota fiscal e reunir tudo aquilo, deixar sempre guardadinho. Essas coisas, e aí tem toda a logística, sei lá, de material, por exemplo, que você tem que estar sempre tendo uma visão do todo da loja. Se tem algum material que está acabando, ele já tem que ser comprado para ficar ali em estoque, para, né, não correr o risco de faltar. Então o ideal é ou que você faça um checklist, ou dependendo do seu negócio, se ele não é tão amplo, você consegue meio que dar uma geral assim nos armários, ver se está faltando alguma coisa. Você pode ter um controle, dependendo do tamanho do negócio, tem muitos tatuadores indo lá pegando e tirando material. Você pode ter um controle que eles têm que listar o que eles pegaram para você saber se tem alguém que está pegando demais, ou sei lá, depende do seu ambiente, né, da sua estratégia, ou o estúdio tem acesso e fornece o kitzinho lá para o tatuador de acordo com o que ele solicita, ou fica ali para uso geral, se são pessoas que você sabe a índole, que vão, né, usar só o necessário e por sessão e tudo mais. Enfim, tem uma série de coisas, né, que você tem que se preocupar. E a parte de marketing, divulgação, controle de social media, cara, é coisa pra caramba. Então você tem que estudar sobre, você tem que estar ciente de todos os fatores envolvidos, você tem que saber que você vai ter um consumo de estresse, de tempo muito grande. Inclusive esse é o motivo pelo qual eu vendi a minha loja, né? Eu passei meu ponto agora recentemente porque eu estava sobrecarregado com a parte administrativa. E eu sabia que isso ia acontecer eventualmente, né? Não foi uma surpresa nem nada. Sempre foi um projeto temporário ter um estúdio para mim, que era necessário naquele momento ali para ser um trampolim para minha carreira. Eu precisava daquilo naquele momento. É uma oportunidade que apareceu bem bacana, assim, que eu não podia deixar de perder, não podia deixar de pegar. Mas agora eu estava muito sobrecarregado, porque ele desenvolveu meu nome, eu tive mais clientes, e o estúdio é uma âncora, né? Uma loja de rua, especificamente no caso que era minha, eu tinha que estar lá todo dia, abrir e fechar no mesmo horário. Então, por causa de todo esse estresse e essa sobrecarga administrativa do negócio, eu resolvi me desfazer dele para eu poder focar onde é mais interessante para mim, agora, no meu momento de carreira, onde eu quero chegar a longo prazo, que é desenvolver minha arte, estudar mais, melhorar meu trabalho autoral, ficar conhecido mais pelo meu trabalho autoral e ter um pouco mais de qualidade de vida, de flexibilidade de tempo, ou seja, atender só com hora marcada e tentar fazer cada vez menos projetos comerciais, focar realmente só no autoral. E também, claro, ter tempo livre para investir mais aqui no canal, que era mais prioridade do que ter uma loja nesse caso, né?
Então, eu tô falando desse caso meu particular não para desencorajar ninguém, mas que vocês estejam cientes que é puxado. Então, se você tem a ambição de ter um negócio próprio, ou se o seu negócio de repente vai ser proporcional ao né, menor, assim, ao seu trabalho, ser um home studio, uma sala comercial que você aluga só para atender. Então, realmente é um pouco menos complexo, mas tem muita coisa envolvida ainda assim. Uma loja de rua, isso fica mais complexo ainda, né? Por causa do movimento e de estar aberto sempre no mesmo horário, enfim. E esses fatores existem, você tem que estar consciente deles. Mas se você tem a pegada para negócio, se você curte, se você quer ter uma loja que é lucrativa, você tem um plano de negócio, você tem, vai lá, saiba com o que você vai lidar. E é isso, mano. A parada tá aí pra ser feita, né? Pra quem quer fazer. E foi uma experiência do caralho. Eu aprendi muito, mas é punk. Tranquilo? É isso. Isso é um pouquinho sobre o que eu tinha pra falar sobre administração e empreendimento, da carreira e do negócio de um modo geral. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou, deixa aquele like, não esquece de compartilhar com a galera. E se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo rapidinho pra você não perder nada, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.